Bom, gente, vamos lá. Então, vamos continuar a nossa aventura aí pelo cálculo, né? E vamos retomar aquele exemplo que a gente fez na aula passada de como usar as ferramentas que a gente tinha para calcular limite. Ficou meio corrido no fim da aula, acho bom a gente retomar o resultado e partir dali, né? Então, para lembrar, o que a gente tinha era o seguinte resultado, né? Se a gente tinha duas funções f e g que tinham a seguinte propriedade. Tais que existia um delta positivo vamos trabalhar na lista, nos exercícios, alguns durante as aulas e outros especificamente naquela semaninha antes da prova que vai ser dedicada só a tirar a dúvida de vocês, tá bom? Tá? Existia um delta positivo para o qual f de x é igual a g de x sempre que x pertencia ao intervalo p menos delta, p mais delta, x diferente de p, né? Ou seja, eu não estou muito interessado com o que acontece com o valor tanto da função f quanto o valor da função g no ponto P, porque a gente já viu que o limite não leva em conta o valor da função no ponto, né? Então, se você tem duas funções que coincidem dentro de um certo intervalo em torno de P, exceto no ponto P, o que a gente podia dizer? Que as duas funções tinham o mesmo limite no ponto. Ou, se o limite existe, os dois limites são iguais. Se o limite não existe para nenhuma das duas. Tá certo? Então, se um dos limites existe, ambos são iguais, né? Que é o caso que interessa para a gente. F de x é igual ao limite quando x tende para p de g de x, né? Então, esse é o teorema, vamos dizer, por enquanto a única ferramenta que a gente tem para calcular limites. Como é que a gente usa isso? Você tem que calcular o limite de uma certa função tendendo para um ponto. Qual que é a estratégia? A gente procurar uma função cujos valores empatam com os valores da função f original num intervalo em volta daquele ponto de interesse. E essa nova função a gente escolhe de preferência uma que a gente saiba calcular o limite. Quais são as funções das quais a gente sabe calcular limite, por enquanto? Das funções contínuas, né? A gente tinha o teorema que se uma função é contínua num ponto, o limite é igual ao valor dela naquele ponto. E quais são as funções que a gente sabe que são contínuas? Polinômios e quocientes de polinômios, tá? Então, o exemplo que a gente tinha era calcular o limite quando x tendia a menos 1, né? X ao cubo mais 1, x ao quadrado mais 4x mais 3, era isso? Era esse o exemplo? Acho que sim, né? Então, qual que era a estratégia? A função que a gente está interessado era f de x igual a x3 mais 1 sobre x ao quadrado mais 4x mais 3, tá? E aí, a pergunta natural é a seguinte, qual que é o domínio dessa função? O ponto menos 1 não pertence ao domínio dela, né? Se fosse o caso, como é uma função racional, bastaria calcular a função no ponto e tudo bem. Menos 3 também, que é outra raiz, né? As raízes do denominador são 1 e 3. 1 e 3, tá certo? Que é menos, né? 1 e 3. Menos 1 e menos 3, desculpa. A gente quer, tá certo? Então a gente tem duas raízes que são menos 1 e menos 3. Esses pontos estão fora do domínio. Para calcular o limite de interesse, o que a gente precisa?
encontrar uma função que coincida com essa num intervalo, não precisa ser muito grande, que contenha o ponto menos 1. E aí o que você observa? Como o menos 1 é uma raiz do denominador, isso quer dizer o quê? Eu consigo puxar um x mais 1 em evidência no denominador e, por sorte, também no numerador, né? Então, eu consigo fazer essa fatoração. Então, eu considero g de x como sendo o quê? Puxando um x mais 1 em evidência no numerador e denominador, a gente fica embaixo com x mais 3 e em cima x² menos x mais 1, é isso? Tá certo? Pergunta. Essa função coincide com essa em algum intervalo em volta do ponto menos 1? Sim. Você pode pegar um intervalinho, sei lá, que vai de menos 2 até 0, por exemplo. Tá? Então, f de x é igual a g de x. Para todo x pertencente ao intervalo menos 2, 0, desde que o x seja diferente de menos 1, onde a f não está definida. Pelo teorema anterior, o que a gente sabe? Que o limite da f é igual ao limite da g. Mas eu não entendi, tipo, na teoria, por que você tem que simplificar ao máximo uma função para você aplicar a definição de limite? Tipo, você substitui o x pelo que ele está também. Não, a gente não está para aplicar a definição de limite, a gente está fazendo isso. O que a gente quer é calcular o limite. Por que você tem que simplificar ao máximo? Porque é a única ferramenta que a gente tem. Qual que seria, na formalidade, dentro da definição, o que você precisa para calcular o limite? Tem aquela definição com épsilons e deltas, e dentro da definição com épsilons e deltas, você tinha lá f de x menos L menor do que epsilon, né? Então, primeiro você precisa descobrir quem é o candidato a L, você acha o candidato a limite L, e aí, dado epsilon, você vai encontrar o delta. Então, se você achou o candidato a limite certo, você vai conseguir fazer essa demonstração. Então, com isso aqui, o que a gente está fazendo na prática é somente descobrir quem é o candidato a L. Formalmente, uma vez que eu achei o número resposta aqui, eu teria que olhar com os épsilons e deltas. Com esses teoremas, a gente não precisa disso, né? Uma vez que eu estou achando o limite dessa função, esse teorema já me garante que esses dois limites são iguais, então eu não preciso fazer mais nada. Tá? Então é um teorema que, vamos dizer, joga aquele trabalho sujo do epsilon e delta para baixo do tapete. Ele está rodando por baixo dos panos e a gente não está vendo mais. Tá? Então, como a f e a g coincidem nesse intervalo, a gente tem pelo teorema que o limite, quando x tende para menos 1 de f de x, é igual ao limite da g quando x tende para menos 1. E por que eu posso... Foi vantagem fazer essa troca? O que eu posso dizer a respeito da função g no ponto menos 1? Menos 1 é um ponto do domínio da função g? Sim. Faz sentido eu perguntar se essa função é contínua nesse ponto. E aí, se faz sentido, eu faço a pergunta. A função g é contínua no ponto menos 1? Por quê? Porque é um quociente de dois polinômios, que são funções contínuas. Então, sendo o quociente de dois polinômios, é uma função contínua. E se é uma função contínua, como é que eu calculo o limite de uma função contínua num ponto? Substitui. Tá bom? Como a g é uma função contínua em menos 1, isso é g de menos 1. E quanto que vale g de menos 1? 1 mais 1 mais 1, 3 sobre 2. Tá bom? Então, ver toda a teoria que a gente fez foi para economizar o trabalho de não precisar mexer mais com epsilon e delta no cálculo de alguns limites, por enquanto. Diga. O intervalo menos 2, 0, eu escolhi esse, tinha muitas opções, na verdade. O que eu precisava? O teorema pedia que eu encontrasse algum intervalo onde as duas funções são iguais. Algum intervalo que contivesse o ponto e as funções fossem iguais, exceto naquele ponto, né? Então eu peguei esse menos 2, 0, que foi o quê? Andar uma unidade para cada lado. Por que eu não quis andar muito? Porque se eu andasse muito,
eu poderia pegar um intervalo que contém o ponto menos 3, e aí a função g também não estaria definida, eu não sei calcular quanto é f de menos 3, tampouco g de menos 3. Então eu peguei um intervalinho onde as duas estão bem definidas e coincidem, exceto no ponto menos 1, que é onde eu quero ver o limite. Mas ali você não pode substituir o menos 1. Aqui na f, essa fórmula não está definida para x igual a menos 1, né? Então eu não posso substituir, dá 0 no denominador. Tá bom? Ótimo. Então está claro como é que esse é o procedimento do cálculo de limites? Vamos ver, a gente tem da lista de exercícios, isso permite que vocês consigam fazer alguns já. Deixa eu pegar a lista aqui. Propósito de presente. Com a mesma dúvida que ela ainda, tipo, o que você está fazendo para o g de x é encontrar uma função igual a ela ou você está só simplificando a f de x? É uma boa pergunta. Essas duas funções são iguais? Não. Tá? Isso. Essa função está definida no ponto menos 1 e essa não está. Entendi. Eu achei uma função que, exceto no ponto menos 1, coincide com as duas. Né? A gente, em algum momento do curso, vai ter ferramenta para fazer um gráfico de funções desse tipo com muita precisão. Mas, grosseiramente, o que a gente tem é o seguinte, você tem o ponto menos 1, tá? A tua função f não está definida aqui, então se você quiser fazer com a linguagem de colégio, você tem uma bolinha aberta, tá? E a tua função g, qual é a propriedade que ela tem? Em todos os pontos desse intervalo, por exemplo, o gráfico é exatamente o mesmo. Tá? Com a vantagem de que a função g está definida no ponto menos 1 e é contínua nesse ponto. Então, pelo teorema, como as duas coincidem em todos os pontos do intervalo exceto no ponto menos 1, os limites vão ser iguais. Só que o limite da função amarelinha, que é a g, a gente sabe calcular porque ela é contínua, é o valor da função no ponto. Tá bom? Ótimo. Se você pegasse um intervalo em algo de 3, é só você falar que x é diferente? Eu poderia pegar um x diferente de menos 3 para x diferente de menos 1. Essas duas funções são sempre iguais. E para x diferente de menos 3 também. Poderia, sim. Mas é que, como você precisa de algum intervalo, eu peguei esse para não arrumar dor de cabeça a mais, entendeu? Diga. No caso da função g de x, como é que você acharia a partir do f de y qualquer? Ou f de x qualquer? Dada uma função f de x qualquer, como é que você procura? Veja, a gente está lidando com exemplos. Nesse caso, quociente de polinômios, achamos uma raiz em comum. Se você olhar, os casos que a gente está tratando, boa parte deles são quocientes de polinômios. Mais para frente a gente vai começar a estudar funções trigonométricas e mais para frente ainda exponenciais logarítmicas. Então aí a gente vai ter técnicas para tratar com essas funções de maneira adequada. Por enquanto, estamos estudando só funções racionais. Se você olhar, tem alguns outros exemplos onde aparece raízes, coisas desse tipo, mas a abordagem é essencialmente a mesma, fazer alguma fatoração esperta que evidencie o termo que está impedindo você de calcular a função no ponto desejado. Por que eu não posso calcular isso aqui no ponto menos 1? Porque o menos 1 é uma raiz desse denominador. Se é uma raiz do denominador, o que a gente faz? Consegue fatorar. Por sorte, nesse caso, eu também consegui fatorar no numerador e eliminei o problema. Em alguns casos, pode ser que você não consiga fazer isso, e aí vão ser outras situações de limite, onde o limite vai ter um resultado que vai ser mais infinito, menos infinito. Eventualmente, na aula de hoje ou no comecinho da próxima, a gente já aborda esse problema. Tá bom? E limites que tendem ao infinito? Esses a gente vai ver hoje. O limite quando x tende para infinito é parte da aula de hoje, tá? Então, por exemplo, com essa técnica, você consegue fazer certamente até o item E e daqui a pouquinho o F e vários outros aí. Bom, como é que a gente faz conta com limite em geral, né?
Então, eu vou enunciar o teorema. A demonstração a gente não precisa fazer se você prestar bastante atenção no fato de que o conceito de limite e de continuidade são muito parecidos. Então, as ideias que você usando nas demonstrações de um e do outro são essencialmente as mesmas, né? Então, se você tem... Vou escrever isso de maneira um pouco abreviada, tá? Então, se você tem duas funções, tais que AF, quando x tende para P, assume um valor L1 como limite, e uma função g, quando x tende a P, g de x tende para L2, né? O que a gente pode dizer a respeito da soma, tá? Então, se f tende para L1 e g tende para L2 quando x tende para P, o que eu posso dizer de f mais g quando x tende para P? L1 mais L2. Perfeito. O que eu posso dizer do produto? L1 vezes L2, tá? Como é que a gente demonstraria essas coisas? A demonstração, continuidade não, porque a gente não tem... A gente pode usar uma ideia análoga à da demonstração para a continuidade da soma e continuidade do produto de funções contínuas, tá bom? Lembra que para mostrar que a soma era contínua, a gente pegou y sobre 2 para cada uma, fez. Se você fizer a mesma coisa aqui, você prova que o limite da soma é a soma dos limites, e o limite do produto é o produto dos limites, com aqueles mesmos 3 casos para o produto, tá? Acho que não vale a pena a gente gastar tempo da aula com esse tipo de tecnicalidade, que no fundo é repetir um argumento que a gente já viu, né? Mas esse exemplo que você deu de argumento 2 é um exemplo de que f não tem limite de p? Não, eu estou supondo que a função f tem limite igual a L1, o limite existe e é igual a L1, L1 é um número real, tá? Então, f tem limite L1, g tem limite L2, os dois existem, são números reais, e eu quero saber o que acontece com o limite da soma e o limite do produto. O que o teorema está dizendo é que essas coisas são bem comportadas, tá? Então, a ideia para a demonstração é essencialmente a mesma ideia das funções contínuas. O que vale a pena a gente observar aqui é o seguinte, em vista da pergunta dele, que foi sobre a existência do limite. Tem funções que o limite não existe, né? Eu vou dar um exemplo já. Mas o que a gente pode pensar? Se você tem duas funções, quando uma o limite existe e a outra o limite não existe, o que você pode dizer da soma? Uma tende para um número e a outra não tende para número nenhum. O que você acha que vai acontecer com a soma? A soma não vai ter por que existir, tá claro? Então, quando uma existe e a outra não, a soma não existe. E quando os dois não existem? O primeiro palpite que a gente tem é de que a soma de duas coisas que não existem não existe também, né? Não é verdade, tá? Eu vou fazer um exemplo relativamente simples de um limite que não existe e vou mostrar com ele que a soma de duas coisas que não existem pode existir. Tá? É um exemplo bem simples, né? Mas... Então vamos ver um exemplo de um limite que não existe. Vamos considerar essa função aqui, ó, f de x igual a módulo de x sobre x. Tá? Se alguém conseguir me dar uma descrição por extenso, vamos dizer assim, dessa função, fica muito claro para a gente por que esse limite não vai existir. Como é que é a cara dessa função? Isso, se o x for maior do que zero, quanto que vale a função? Se x é positivo, o módulo de x é x, né? Então essa função vale 1. Se o x for negativo, o módulo de x é menos x, e portanto vai ficar menos x sobre x é menos 1. A função está definida no zero?
Não. Então qual é o único ponto que você tem vontade de verdade de calcular o limite dessa função? X igual a 0, né? Então, se a gente abrir essa definição concretamente, nós vamos ver que a função ela vale 1 se o x for maior do que 0 e menos 1 se o x for menor do que 0. Tá? Ok? E aí a pergunta natural é tentar calcular se existir o limite Então, para a gente ganhar alguma intuição, vamos tentar fazer o gráfico da função e ver o que acontece. Como é que é o gráfico dessa função? Quando x é maior do que 0, ela é constante igual a 1. Quando x é menor do que 0, ela é constante igual a menos 1, tá certo? E aí, eu quero calcular o limite quando x tende para 0. Pergunta, você acha que existe algum valor do qual essa função se aproxima quando x tende para 0? Qualquer que seja o número real que você pegar no eixo y, é aquela mesma história, né? Vai ter um intervalinho suficientemente pequeno que você abre em volta dele, de modo tal que não vai ter o intervalinho que a gente pintou de amarelo, o do delta lá embaixo, de modo que a imagem desses pontos caia lá dentro, né? Por exemplo, se você pegar o 0 como tentativa de limite, né? Tentar botar panos quentes ali, vamos pegar a média para ver se esse é o limite. Claramente, se você tentar abrir qualquer intervalinho em volta do 0 aqui, por exemplo, de tamanho meio, por menor que seja o delta em volta do 0, não vai ter nenhum intervalo aqui de modo que a imagem caia aqui dentro, né? Todos os caras à direita vão estar aqui em cima, todos os caras à esquerda aqui embaixo. Nunca vai cair aqui dentro. O que isso mostrou? Que o limite não é 0. Porque eu fiz um argumento bem superficial, né? De que o limite não é 0. De maneira análoga, você mostra isso para todo mundo. Né? Qualquer cara que você pegar aqui positivo, basta pegar um epsilon menor do que a distância dele até 1. Aqui embaixo, a distância dele até menos 1. E aqui em cima, qualquer coisinha. Tá bom? Então, com isso, a gente mostra que essa função não tem limite. Tá? Então, o limite, quando x tende para 0, do módulo de x sobre x, não existe. Muito bem. Então, tenho uma função cujo limite não existe. Vou pegar outra função cujo limite não existe e mostrar que a soma delas tem limite. Tá? Então, vai ser uma função muito inovadora, que é a função g de x igual a menos módulo de x sobre x. Tá? Uma inovação radical. Multipliquei essa função por menos 1. Como é que é o gráfico dela? Esse cara vem aqui para baixo, esse cara aqui para cima. Tá certo? Pergunta. Esse limite existe? Também não existe, né? Um argumento totalmente análogo. Ótimo. Quanto que é f de x mais g de x? Tá? Veja, essas duas funções não estão definidas no ponto x igual a 0. Então, isso aqui vai valer 0 quando? Ela é 0 para todo x diferente de 0, né? Bom. Mas, se você quiser pensar, tem uma função contínua, que é a função constante igual a 0, que coincide com essa. Quanto que vale esse limite, então? 0. Então, está aqui o exemplo de duas funções cujo limite não existe e a soma, o limite existe. Então, o que você tem que lembrar é, se os dois existem, a soma e o produto existem e são bem comportados, limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites,
Se um deles não existe e o outro existe, a soma e o produto não vão existir. Agora, se os dois não existem, tudo pode acontecer. Tá? Tá aqui um exemplo onde dois não existem e a soma existe. Tá? Então tem que tomar algum cuidado com isso.